Livro 4, do Direito de Família. Título 1, do Direito Pessoal. Subtítulo 1, do Casamento. Capítulo 1, Disposições Gerais. Artigo 1511. O casamento estabelece comunhão plena de vida, com base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges. Artigo 1512. O casamento é civil e gratuita a sua celebração. Parágrafo único. A habilitação para o casamento, o registro e a primeira certidão serão isentos de selos, emolumentos e custas, para as pessoas cuja pobreza for declarada sob as penas da lei. Artigo 1513. É defeso a qualquer pessoa de direito público ou privado interferir na comunhão de vida instituída pela família. Artigo 1514. O casamento se realiza no momento em que o homem e a mulher manifestam perante o juiz a sua vontade de estabelecer vínculo conjugal, e o juiz os declara casados. Artigo 1515. O casamento religioso que atender às exigências da lei para a validade do casamento civil equipara-se a este, desde que registrado no registro próprio, produzindo efeitos a partir da data de sua celebração. Artigo 1516. O registro do casamento religioso submete-se aos mesmos requisitos exigidos para o casamento civil. Parágrafo 1º. O registro civil do casamento religioso deverá ser promovido dentro de 90 dias de sua realização, mediante comunicação do celebrante ao ofício competente ou por iniciativa de qualquer interessado, desde que haja sido homologada previamente a habilitação regulada neste Código. Após o referido prazo, o registro dependerá de nova habilitação. Parágrafo 2º. O casamento religioso celebrado sem as formalidades exigidas neste Código terá efeitos civis se, a requerimento do casal, for registrado a qualquer tempo no registro civil, mediante prévia habilitação perante a autoridade competente e observado o prazo do artigo 1532. Parágrafo 3º. Será nulo o registro civil do casamento religioso se, antes dele, qualquer dos consorciados houver contraído com outrem casamento civil. Capítulo 2. Da capacidade para o casamento. Artigo 1517. O homem e a mulher com 16 anos podem casar, exigindo-se a autorização de ambos os pais ou de seus representantes legais, enquanto não atingida a maioridade civil. Parágrafo único. Se houver divergência entre os pais, aplica-se o disposto no parágrafo único do artigo 1631. Artigo 1518. Até a celebração do casamento podem os pais, tutores ou curadores revogar a autorização. Artigo 1519. A denegação do consentimento, quando injusta, pode ser suprida pelo juiz. Artigo 1520. Excepcionalmente será permitido o casamento de quem ainda não alcançou a idade núbil, artigo 1517, para evitar imposição ou cumprimento de pena criminal ou em caso de gravidez. Capítulo 3. Dos impedimentos. Artigo 1521. Não podem casar. 1. Os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil. 2. Os afins em linha reta. 3. O adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem o foi do adotante. 4. Os irmãos unilaterais ou bilaterais e demais colaterais até o 3º grau, inclusive. 5. O adotado com o filho do adotante. 6. As pessoas casadas. 7. O cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. Artigo 1522. Os impedimentos podem ser opostos até o momento da celebração do casamento por qualquer pessoa capaz. Parágrafo único. Se o juiz ou o oficial de registro tiver conhecimento da existência de algum impedimento, será obrigado a declará-lo. Capítulo 4. Das causas suspensivas. Artigo 1523. Não devem casar. 1. O viúvo ou a viúva que tiver filho do cônjuge falecido, enquanto não fizer inventário dos bens do casal e der partilha aos herdeiros. 2.
A viúva ou a mulher cujo casamento se desfez por ser nulo ou ter sido anulado até 10 meses depois do começo da viuvez ou da dissolução da sociedade conjugal. 3. O divorciado, enquanto não houver sido homologada ou decidida a partilha dos bens do casal. 4. O tutor ou o curador e os seus descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados ou sobrinhos, com a pessoa tutelada ou curatelada, enquanto não cessar a tutela ou curatela e não estiverem saudadas as respectivas contas. Parágrafo único. É permitido aos nubentes solicitar ao juiz que não lhes sejam aplicadas as causas suspensivas previstas nos incisos 1, 3 e 4 deste artigo, provando-se a inexistência de prejuízo, respectivamente, para o herdeiro, para o ex-cônjuge e para a pessoa tutelada ou curatelada. No caso do inciso 2, a nubente deverá provar nascimento de filho ou inexistência de gravidez na fluência do prazo. Artigo 1524. As causas suspensivas da celebração do casamento podem ser arguidas pelos parentes em linha reta de um dos nubentes, sejam consanguíneos ou afins, e pelos colaterais em segundo grau, sejam também consanguíneos ou afins. Capítulo 5. Do processo de habilitação para o casamento. Artigo 1525. O requerimento de habilitação para o casamento será firmado por ambos os nubentes, de próprio punho ou a seu pedido por procurador, e deve ser instruído com os seguintes documentos. 1. Certidão de nascimento ou documento equivalente. 2. Autorização por escrito das pessoas sob cuja dependência legal estiverem ou ato judicial que a supra. 3. Declaração de 2 testemunhas maiores, parentes ou não, que atestem conhecê-los e afirmem não existir impedimento que os iniba de casar. 4. Declaração do estado civil, do domicílio e da residência atual dos contraentes e de seus pais, se forem conhecidos. 5. Certidão de óbito do cônjuge falecido, de sentença declaratória de nulidade ou de anulação de casamento, transitada em julgado, ou do registro da sentença de divórcio. Artigo 1526. A habilitação será feita pessoalmente perante o oficial do Registro Civil, com a audiência do Ministério Público. Parágrafo único. Caso haja impugnação do oficial, do Ministério Público, ou de terceiro, a habilitação será submetida ao juiz. Artigo 1527. Estando em ordem a documentação, o oficial extrairá o edital, que se afixará durante 15 dias nas circunscrições do registro civil de ambos os nubentes e, obrigatoriamente, se publicará na imprensa local, se houver. Parágrafo único. A autoridade competente, havendo urgência, poderá dispensar a publicação. Artigo 1528. É dever do oficial do registro esclarecer os nubentes a respeito dos fatos que podem ocasionar a invalidade do casamento, bem como sobre os diversos regimes de bens. Artigo 1529. Tanto os impedimentos quanto as causas suspensivas serão opostos em declaração escrita e assinada, instruída com as provas do fato alegado ou com a indicação do lugar onde possam ser obtidas. Artigo 1530. O oficial do registro dará aos nubentes ou a seus representantes notas da oposição, indicando os fundamentos, as provas e o nome de quem a ofereceu. Parágrafo único. Podem os nubentes requerer prazo razoável para fazer prova contrária aos fatos alegados e promover as ações civis e criminais contra o oponente de má-fé. Artigo 1531. Cumpridas as formalidades dos artigos 1526 e 1527 e verificada a inexistência de fato obstativo, o oficial do registro extrairá o certificado de habilitação. Artigo 1532. A eficácia da habilitação será de 90 dias, a contar da data em que for extraído o certificado. Capítulo 6. Da celebração do casamento. Artigo 1533. Celebrar-se-á o casamento no dia, hora e lugar previamente designados pela autoridade que houver de presidir o ato,
mediante petição dos contraentes que se mostrem habilitados com a certidão do artigo 1531. Artigo 1534. A solenidade realizar-se-á na sede do cartório com toda publicidade a portas abertas, presentes pelo menos 2 testemunhas, parentes ou não dos contraentes, ou querendo as partes e consentindo a autoridade celebrante, noutro edifício público ou particular. Parágrafo 1º. Quando o casamento for em edifício particular, ficará este de portas abertas durante o ato. Parágrafo 2º. Serão 4 as testemunhas na hipótese do parágrafo anterior, e se algum dos contraentes não souber ou não puder escrever. Artigo 1535. Presente os contraentes em pessoa ou por procurador especial, juntamente com as testemunhas e o oficial do registro, o presidente do ato, ouvida aos nubentes a afirmação de que pretendem casar por livre e espontânea vontade, declarará efetuado o casamento nestes termos, abre aspas, de acordo com a vontade que ambos acabais de afirmar perante mim, de vos receberdes por marido e mulher, eu, em nome da lei, vos declaro casados. Fecha aspas. Artigo 1536. Do casamento, logo depois de celebrado, lavrar-se-á o assento no livro do registro, no assento assinado pelo presidente do ato, pelos cônjuges, as testemunhas e o oficial do registro serão exarados. 1. Os prenomes, sobrenomes, datas de nascimento, profissão, domicílio e residência atual dos cônjuges. 2. Os prenomes, sobrenomes, datas de nascimento ou de morte, domicílio e residência atual dos pais. 3. O prenome, o sobrenome do cônjuge precedente e a data da dissolução do casamento anterior. 4. A data da publicação dos proclamas e da celebração do casamento. 5. A relação dos documentos apresentados ao oficial do registro. 6. O prenome, sobrenome, profissão, domicílio e residência atual das testemunhas. 7. O regime do casamento com a declaração da data e do cartório em cujas notas foi lavrada a escritura antinupcial, quando o regime não for o da comunhão parcial ou o obrigatoriamente estabelecido. Artigo 1537. O instrumento da autorização para casar transcrever-se-á integralmente na escritura antinupcial. Artigo 1538. A celebração do casamento será imediatamente suspensa se algum dos contraentes: 1. Recusar a solene afirmação da sua vontade. 2. Declarar que esta não é livre e espontânea. 3. Manifestar-se arrependido. Parágrafo único. O nubente que por algum dos fatos mencionados neste artigo der causa à suspensão do ato, não será admitido a retratar-se no mesmo dia. Artigo 1539. No caso de moléstia grave de um dos nubentes, o presidente do ato irá celebrá-lo onde se encontrar o impedido, sendo urgente, ainda que à noite, perante 2 testemunhas que saibam ler e escrever. Parágrafo 1º. A falta ou impedimento da autoridade competente para presidir o casamento suprir-se-á por qualquer dos seus substitutos legais e a do oficial do registro civil por outro ad hoc, nomeado pelo presidente do ato. Parágrafo 2º. O termo avulso, lavrado pelo oficial ad hoc, será registrado no respectivo registro dentro em 5 dias perante 2 testemunhas, ficando arquivado. Artigo 1540. Quando algum dos contraentes estiver em iminente risco de vida, não obtendo a presença da autoridade à qual incumba presidir o ato, nem a de seu substituto, poderá o casamento ser celebrado na presença de 6 testemunhas, que com os nubentes não tenham parentesco em linha reta ou na colateral até 2º grau. Artigo 1541. Realizado o casamento, devem as testemunhas comparecer perante a autoridade judicial mais próxima dentro em 10 dias, pedindo que lhes tome por termo a declaração de 1. Que foram convocadas por parte do enfermo. 2. Que este parecia em perigo de vida, mas em seu juízo. 3. Que em sua presença declararam os contraentes livre e espontaneamente receber-se por marido e mulher.
Parágrafo 1º. Autuado o pedido e tomadas as declarações, o juiz procederá às diligências necessárias para verificar se os contraentes podiam ter se habilitado na forma ordinária, ouvidos os interessados que o requererem, dentro em 15 dias. Parágrafo 2º. Verificada a idoneidade dos cônjuges para o casamento, assim o decidirá a autoridade competente com recurso voluntário às partes. Parágrafo 3º. Se da decisão não se tiver recorrido ou se ela passar em julgado apesar dos recursos interpostos, o juiz mandará registrá-la no livro do registro dos casamentos. Parágrafo 4º. O assento assim lavrado retrotrairá os efeitos do casamento quanto ao estado dos cônjuges à data da celebração. Parágrafo 5º. Serão dispensadas as formalidades deste e do artigo antecedente se o enfermo convalescer e puder ratificar o casamento na presença da autoridade competente e do oficial do registro. Artigo 1542. O casamento pode celebrar-se mediante procuração por instrumento público com poderes especiais. Parágrafo 1º. A revogação do mandato não necessita chegar ao conhecimento do mandatário, mas, celebrado o casamento sem que o mandatário ou outro contraente tivessem ciência da revogação, responderá o mandante por perdas e danos. Parágrafo 2º. O nubente que não estiver em iminente risco de vida poderá fazer-se representar no casamento nunculpativo. Parágrafo 3º. A eficácia do mandato não ultrapassará 90 dias. Parágrafo 4º. Só por instrumento público se poderá revogar o mandato.